Muito boa noite, vindo diretamente de um estúdio no meio do Monte Athos, na Grécia, dentro de um grande mosteiro ortodoxo. Cá estou eu, Patrímio, para fazer um vídeo reagindo a uma coisa que tá dando o que falar ultimamente, cara. Uma coisa que tá dando o que falar. O que é, Patrímio? O que tá dando o que falar ultimamente? Bom, tem um cara aí chamado Wicker Leão. Wicker Leão, eu sempre troco o nome dele. Wicker Leitão, Wicker Leão, Vilco Leiplão. Enfim, eu sempre troco o nome desse cara. Mas assim, ele tá indo no. Ele se inscreveu no curso de História da UNB, Grande Universidade Nacional de Brasília, pra assistir algumas aulas lá, e aí ele percebeu que a universidade não tá ali pro diálogo, né? E aí ele vai gravando a cara dele, enquanto o professor mete o louco na aula, e ele vai meio que se posicionando, assim, de uma forma crítica, questionativa e tudo mais, sobre os temas discutidos na aula e etc. E aí eu resolvi trazer aqui os meus ilustres comentários, os ilustres comentários de Patrímio, o grego, para trazer aqui um certo esclarecimento sobre este assunto, certinho? Que eu acho que precisa. Tá precisando de um vídeo do Patrímio aqui. Tá precisando, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Bom, vamos nessa aqui. O vídeo que eu trouxe do Wilker é um vídeo, assim, que já é mais velho, assim. Se não me engano, é de um mês atrás esse vídeo. Deixa eu ver. Um mês atrás, ó, na Universidade de Brasília, teve 900k de views. Ele até foi suspenso da Universidade de Brasília por conta desses vídeos. E aí eu queria trazer aqui, eu queria assistir o vídeo junto com vocês e trazer aqui uma série de questionamentos sobre isso, né? Porque, assim, por mais que eu não concorde ideologicamente com o Wilker, eu acho isso um absurdo, né? Eu fiz universidade pública, eu sei muito bem como é que é, e é muito difícil você ter uma visão totalmente diferente lá, cara. Eu fiz uma universidade privada também, e é também difícil ter uma visão diferente lá. Então, dos dois lados é muito difícil ter uma visão diferente, né? Então, assim, muitas vezes o que era para ser um grande ambiente de ágora, de debate acadêmico, acaba se transformando numa certa masturbação intelectual, no qual o gozo é a confirmação de um viés, né? Então, assim, a ejaculação existencial daqueles seres humanos é você simplesmente pegar e confirmar o viés deles. Então, assim, aí eles ficam sempre procurando esse grande prazer que eu tô tendo meu viés confirmado e tudo mais. É aquela boa e velha, como eu posso dizer, materialidade suprabiológica, violenta e verborrágica que as pessoas têm hoje em dia. E a universidade não foge disso. Tanto a universidade quanto a faculdade particular, enfim, é muito difícil você ter isso, né? Eu não sei como, assim, eu não sei como é que são nas outras áreas, né? Mas na área de humanas é praticamente assim. Eu tenho experiência com a área de biológicas também, é um pouco diferente, né? Porque quando as pessoas elas acabam encontrando a vida e a morte no mesmo espaço, elas acabam parando de refletir um pouco sobre confirmarem ou não o que elas pensam. E elas começam a se preocupar com cuidar. É um fenômeno diferente, é um fenômeno assim de caridade, de respeito e tudo mais. Coisa que nas faculdades de humanas, eu fiz economia e eu fiz filosofia, não existe, tá? Essa masturbação. Legal? Bom, vamos lá, vamos assistir aqui o vídeo do nosso querido amigo, o Wilker Leplão, ou Wilker Leão. Wilker Lion. Legal? Oi, Wilker. Beleza? Sorriu pra mim. Aí o senhor pretende fazer isso nas próximas aulas também? É isso aí? Eu estou matriculado. Isso aqui a gente só está criando. A gente só está criando aqui documentação para mostrar que você está aqui para fazer zonas. Para mostrar que eu estou exercendo meu direito. Mas o que eu estou fazendo que é contra a legislação? Cita uma coisa aí. Uma coisa que eu... Acho que ele tá... Boa. Serei o professor de vocês de História da África. Só em 2 vezes aqui, porque vai ser foda, mano, assistir isso aqui inteiro, assim. Vamos colocar em 1.2
2.1.95. Aí foi lá, como eu vou chamar. Afinal de contas, né? Você imagina. Não dá pra entender nada. Você deve ser antiga, né? Saber antiga. Falar isso numa matéria é bastante complicado. Imagine vocês, a gente tentar falar história da África, uma disciplina só, né? Então isso aqui vai ser muito mais um trabalho de história. Você é o cara que gosta de filmar as paradas, botar na internet, é isso? Isso. Você tá fazendo isso agora? Aham. Então pode parar. Você viu que ele começou a aula bem. Você viu que ele começou a aula razoável, assim, sem fazer nenhum tipo de ad hominem, nenhum tipo de argumento pra atacar o Wilker. Aí ele percebeu que o Wilker tava gravando aí, e aí ele meteu o louco. Só que eu fui averiguar e de fato a legislação não fala nada sobre ele filmar ele mesmo durante a aula. E como, assim, ele não tá apresentando a cara e nem a voz de ninguém, né? Tipo assim, não tá apresentando a cara de ninguém especificamente, né? Aí, sem ser a dele, e sem ser a do professor, que vocês vão ver depois que pediu pra gravar ele, então não tava fazendo nenhum crime mesmo. Eu tava vendo isso daí, eu em matéria de lei sou um asco, mas eu fui ver isso só pra fazer o vídeo direito, e de fato o Wilker não tá errado aqui, tá? Tipo, ele tá só se gravando. É como se... Uma coisa que acontece muito na universidade pública. Tanto que aconteceu com Foucault na Sorbonne. Um monte de gente pegar, levar um monte de gravadorzinho e deixar na lateral, assim. Deixar na lateral ali. E o professor tá ali falando e ouvir a gravação, entendeu? Muita coisa acontece. Muito professor não sabe que tá sendo gravado na universidade ali. E justamente o cara vai lá e grava eles pra ter a anotação de aula. Publica isso daí. Tem drive cheio de gente. Então, assim... Eu duvido muito que esse professor iria brigar com alguma outra pessoa que tivesse só gravando a aula pra ali fazer anotações, as tantas. Então, assim, ele já foi com a faca nos dentes, né? Pra tentar tombar o Wilker. E vamos ver aqui. Com base em quê? Com base na lei. Com Qual base... lei? Assim, eu queria te dar 5 ou 6 explicações diferentes. Vamos lá, 5. Estou disponível. Eu vou te dar só uma. É uma questão de... Eu sou docente, eu sou o autor dessa matéria, ou seja, eu tenho autoridade sobre essa disciplina, e eu tô falando que você não pode filmar. É simples. Mas o seu direito de fazer isso está amparado na legislação. Qual que é a legislação? Artigo 47 da lei de 98, isso aí você pode procurar. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. Isso daqui que eu faço são questionamentos à aula, quando for pertinente, e será uma interlocução comigo. Eu vou filmar, eu estou me filmando. Eu vou tentar. Não é isso que você tá fazendo. Eu vou tentar. Chora mais. Vou usar, então, Fracos. no momento pedagógico. Aí cagou no pau. Wilker, Leiplão, você cagou no pau. Mil perdões, pardon. Você cagou no pau, Wilker. Esse chorar mais é foda, cara. Se chorar mais te faz perder a razão. Não há mais razão em você depois dessa. Porque você soltou uma coisa a nível de 3ª série, meu amigo. Mas tudo bem, vamos continuando aqui. Vou tentar, método Paulo Freire, galera, vamos tentar usar as suas categorias da maneira como você Ele, inclusive, é um objeto de questionamento. Vamos aproveitar. Método paulo freireano. Tentar romper com a questão da hierarquização no nível de ensino, né? Tornar o ensino de uma forma horizontal. Devir aluno, devir professor. Professor é um devir aluno e o aluno é um devir professor. Né? Aí chega o professor e fala o seguinte: eu sou a lei. Eu sou a autoridade. Não tem Paulo Freire aqui, tá? Método de ensino tradicional que o professor tá fazendo. Sedimentando-se como autoridade para tentar obliterar ali a função do aluno enquanto elemento questionador. Isso não é Paulo Freire. Paulo Freire é uma educação crítica, uma educação da autonomia, uma educação que transforma o aluno em uma entidade crítica, em uma entidade questionativa, uma entidade questionadora ali. Coisa que o professor não tá fazendo claramente, tá? Ele tá exatamente interpolando o potencial crítico do Wilker com vários argumentos de autoridade aqui. Vocês viram desde o começo do vídeo, né? Você não é soldado do exército, é isso? E cabo também. Cabo é maior que soldado. Tem que ralar muito um curso que a maioria dos senhores aqui da UNB não aguentaria. Então Nem você primeiro conhece dia. alguma pessoa de hierarquia? Será? Bastante. Então, assim, vou colocar cadê o Paulo assim, Freire? Vamos dizer que você continua sendo cabo, certo? E eu sou general. Cadê o Paulo Freire? E ordem dada é ordem cumprida. Cadê o Paulo A gente pode imaginar isso, mas isso aí tá só no campo da imaginação. Cadê o Paulo Freire, mano? Eu sei que você tá aí, para de falar, seu otário, para de pausar o vídeo, mas isso é um react. Se você quiser assistir o vídeo contínuo, entra lá no vídeo e assista. Mas assim, cadê o Paulo Freire, cara? Cadê o Paulo Freire? Pedagogia da autonomia, cadê a autonomia do aluno, mano? Não existe.
Cadê? Tem a ver com a nossa relação aqui. Você é um funcionário público. Simples. Você vai dar aula, cara. Você vai dar aula e o meu é ser aluno aqui. Amigo, você tá confundindo você, isso aqui não é a zona, não. Aqui existem ordens pra isso acontecer. Você não você entrar na delegacia e falar, isso aqui é uma instituição, vai na delegacia, vai na papuda, e tenta filmar lá. É uma repartição pública, mas não é uma zona, não. Você não consegue diferenciar contextos. Entendeu? Eu não vou ficar aqui produzindo conteúdo pra você. Você tá entendendo? Você acha que eu vou postar uma bobagem de aula? Isso não gera engajamento nenhum. Você tá fazendo isso, você já é doido. O Hugo acertou a real, né? Ele quer engajamento mesmo. Claro. Você tá entendendo? Quem transforma o Wilker em um santo é um babaca, tá? O cara quer engajamento, ele quer ganhar dinheiro com essas aulas que ele tá fazendo. Ele entrou na UNB não pra aprender história. Ele entrou na UNB pra ir lá e gravar um monte de coisa. Ah, mas eu entrei na UNB pra aprender história e aí eu fui doutrinado. Não. Você sabe muito bem que não é isso. E pronto, mas ok. É uma universidade pública, ele passou no vestibular, ele conseguiu fazer tudo. É um direito dele, de certa maneira, então... No problem. Mas ele tá querendo engajamento, tá? Se você santificar o Wilker, Leplão, é isso. E eu quero só Você não conhece o conteúdo. Você entende hierarquia? Não tem nada a ver hierarquia militar com uma sala de aula. Você não consegue diferenciar contexto. Eu vou usar uma outra linguagem. Você, pra ser mais parecido com o que a gente vai na aula. Você é marúdio, cara. Eu sou capitão de mar e guerra. Você tem 20 anos pra correr, pra chegar onde eu cheguei. Pra ter autoridade de chegar numa sala de aula e dizer como é que as coisas vão acontecer. Lá vamos nós, Mas- um grande leitor de Paulo Freire que não leu nada sobre a pedagogia do oprimido. Ele tá fazendo uma opressão aqui. Meritocracia. Você já ouviu falar em meritocracia? Só o seu mérito que tá tirando essa onda aqui, assim, pá, fedora. Você não tem mérito nenhum. Eu tenho cara. direito de fazer Você isso. tem o direito de ser um discente. Você sabe o que é ser um discente? Existe uma atitude certa pra ser discente. É aí que entra uma coisa que o Hayek já fala bastante, que é a distinção entre mérito e valor. Por mais que o mérito do Wilker não exista, há um valor social aferido a essa atitude dele. Então, tipo assim, se você parar pra reparar, o que o Wilker tá fazendo, ele é um idiota que nunca estudou história, nananã, é sério, ele não tem mérito nenhum. Mas ele tem muito valor porque ele acaba sendo a voz de uma direita que tá querendo comprovar esse viés de confirmação, que é justamente que a faculdade pública é um ambiente de doutrinação e tudo aquilo que todo mundo já conhece. Infelizmente, pra vergonha dos meus colegas, esse professor de merda resolveu fazer essa palhaçada, essa pataquada aqui, entendeu? E aí, cara, infelizmente, poxa, né? Infelizmente ele acaba meio que manchando violentamente a profissão do historiador. Certinho? É muito feio isso. Claro, você tá Com base em certo. quê? Novamente. Porque eu estou te Isso só corrobora a minha tese de que ciências humanas é um jogo de parcialidade. É um grande jogo de parcialidade. É um jogo de retóricas. É a retórica do Wilker contra a retórica do professor. É a direita contra a esquerda. Os jacobinos contra os gerondinos. Tá! dizendo. Porque você mandou e aí a gente vai seguir. Cara, você tá se comportando como aluno. Não é criança. Você não é mais criança. Aluno é aquele que não sabe, que você não tem. Que não ainda não atingiu a idade da razão. Tá ligado? Você já atingiu a idade da razão. Já. Então você não é mais aluno, você é discente. Existe um tipo de atitude que você tem que ter para participar. Ele é aluno. Eu acho. Vamos confirmar isso? Deixa eu ver aqui. Aluno. Vamos ver aqui a definição de discente. O que estuda. Estudantil. O que aprende. O que sabe. O que estuda. O que toma conhecimento. Aí vamos ver aqui, aluno. Aluno, dicionário. Pessoa que recebe instrução em estabelecimento de ensino. Oxi. Eu entendi a metáfora do professor, tá? Eu não sou burro. Mas assim... Lacrada. Lacrou. Mas eu não Lacrou. Cara, você tá Estou na lá. condição de aluno, Você não você tem como argumentar comigo. Eu estou falando. Não, você não tá falando, cara. As coisas não vão do seu Eu estou jeito. dizendo que artigo 5º da Constituição Federal tem que ser dois. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de direito. Estou pedindo a lei para o senhor que me proíbe de fazer isso. Não vai lá, Se a lei não me eu proíbe, diria a que lei não vocês proíbe. agora tem que A Constituição. entrar em contato com a coordenação para mostrar que o cara tá fazendo uma galhofa da nossa parte toda. Sacou? Você não vai te dar aula, você pode dar aula, Não, meu irmão. eu tô aqui de boa, não vai acabar essa aula, eu não faço isso. Garanto que eu vou ser melhor aluno, inclusive. Você tá Garanto. fazendo aula. Eu preciso de aula, né, cara? Pois é, então esse cara tem que parar de fazer isso. Enquanto você não Eu parar tô de quietinho na achar, minha questão do aluno fazendo algo que é direito meu. é isso aí. Você vê que a atitude do professor é uma atitude infantil, uma atitude descompensada, uma atitude totalmente perdida.
Justamente pelo fato de que o cara, ele pensa razoavelmente diferente, né? Eu duvido muito que se fosse um cara da mesma orientação política do professor, haveria essa mesma reação com a gravação das aulas. Eu acredito, muito pelo contrário, que a reação seria totalmente diferente. A reação seria uma reação de felicidade, uma reação de gal, de um regozijo tremendo. Coisa que não está acontecendo aqui com o Wilker por causa dessa diferença de polaridade ideológica. Só que, paremos para pensar também. O Wilker tem uma postura extremamente provocativa, né? Assim, é inegável notar que o Wilker tem uma postura extremamente provocativa. Porém, nesse caso aqui, como o professor se diz douto, né? Ele assumiu um cargo de doutor, então faz parte da função dele, enquanto incipiente do conhecimento, trazer neutralidade, trazer paz em sala de aula. E se ele é um creditário da pedagogia, da autonomia do Paulo Freire, trazer uma educação libertadora. O que não está acontecendo aqui. Muito pelo contrário. A educação que o professor está trazendo é uma educação tirânica, impositiva. Não vou dar aula se você não sair da aula. Não. Eu sou autoridade e você é um tonto aqui. Porque o professor não tem argumento para debater com o Wilker. Essa é a realidade da coisa. Porque, infelizmente, todas as ciências humanas são parciais e dependem do viés político que você segue. Infelizmente, meu amigo. Infelizmente. Porque a ciência humana é humana, cara. Entendeu? Agora, se você for parar para observar a etologia de um animal funciona de uma forma poética, uma ópera. Um leão comendo uma gazela funciona de uma forma belíssima. Um veado devorando um sapo é uma ópera, é a forma como a natureza os fez. É a evolução darwiniana. Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Agora, isso aqui, cara, é um jogo de vieses. Depois vocês vão ver, vai começar uma aula aí, eu vou fazer o react da próxima vez, que vai começar a aula do professor, né? E aí é tremendo, é tenebroso, assim, é uma coisa tenebrosa. É o viés do professor, puramente pelo viés do professor. E a escolha da bibliografia é totalmente enviesada. É só o que o professor leu, não tem uma totalidade, um arcabouço. Então o aluno acaba saindo, muitas vezes, da cadeira sem ter um conhecimento muito amplo sobre aquele e aquele outro, e aquele outro assunto. Ele só tem conhecimento deste assunto específico, né? Ok? Todo mundo combinado? Aí o senhor pretende fazer isso nas próximas aulas também? É isso aí. Eu tô matriculado. Vamos lá. Bachelor in Computer Science, Year 1, Fundamentals of Computer Science, Master in Algorithm and Structure. Criando. A gente só está criando aqui documentação para mostrar que você está aqui para fazer isso. Vai mostrar que eu estou exercendo meu direito. O que eu estou fazendo é contra a legislação. Cita uma coisa aí. Uma coisa, professor. Bicho, O senhor é professor, o senhor está indo para falar aí, eu estou fazendo. Cita uma coisa que eu estou fazendo de legal. Isso aí que você está fazendo. Com base em que legislação? Ai, cara, não tô discutindo você. Tá, vai embora. Tá. Galera, Tchau, professor. Boa noite, viu? Não tô aqui pra discutir com você. Foi a coisa menos socrática que eu já vi em toda a minha vida. A coisa menos acadêmica que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que esse professor deveria pedir exoneração do cargo. Porque o dever do mestre é guiar os seus alunos a um grande ambiente de conhecimento, cara. Como diz o grandíssimo Júlio Groppa. O pessoal lá da USP falava mal do Júlio Groppa pra caralho. Ah, o Júlio Groppa é um filho da puta. Júlio Groppa é isso. Blá, blá, blá. Como diz o grandíssimo mestre Júlio Groppa. Como diz o grandíssimo patrono da educação brasileira Júlio Groppa. Cara, isso aí, o processo de docência é um processo de amizade com o aluno, cara. Uma amizade intelectual. Entendeu? E uma atualização do arquivo do mundo. Tão somente isso. Entendeu? Então, assim, o professor, ele tem que ser o indivíduo que guia essa amizade intelectual. O professor, ele tem que pegar e tem que posicionar-se como justamente aquele que, que vai trazer ao aluno um determinado conhecimento de algo e não ser uma criança que fica se nivelando ao nível do aluno, cara. Entendeu? Que vai totalmente contrário também. O Júlio Groppa vai um pouco contrário ao Paulo Freire, só que o professor usa o Paulo Freire. Então não me levem a mal, mas assim,
É uma vergonha isso daqui. Ele não consegue nem ir pra um lado e nem pro outro, cara. Nem pro lado da opressão, da tirania, do grande professor, douto, nananã, e nem pro outro lado também. Então ele fica dentro desse meio termo. Pedagogia da autonomia pros meus similares e pedagogia da opressão pros meus opositores. Horrorosa a atitude do professor. E sem contar que ela é estupidamente infantil, totalmente antissocrática. Veja se a figura do Sócrates faria isso em Atenas. Jamais! A figura do Sócrates sentaria-se com Wilker. Pô, Wilker, aprenderemos a história da África. O que você tem a nos ensinar? Você que é um grande mestre da ciência, das leis, da ciência jurídica. Grande Wilker, me ensine sobre essas leis. Eu quero saber. E aí o professor poderia ir escutando o Wilker e tentando achar fendas no discurso dele, para tentar gerar uma nova síntese daquelas fendas. Só que não, cara. Só que não. O professor de fato tá dando engajamento pro Wilker porque o professor é um palhaço, um incompetente. É isso aí. Fugiu. O Wilker não tá mostrando ninguém aqui, tá vendo? Eu não consigo falar, tal pessoa tem uma voz, porque todo mundo tem a mesma voz, caralho. Você acha que eu vou saber quem é essa pessoa? Mas vocês entendem que isso não é um problema que eles sabem, porque finalmente é Chile. Você tem que se adequar àquela instituição, às normas daquela instituição. Entendeu? A gente tem que se adequar às normas da sociedade, e a sociedade não me proíbe de fazer o que eu estou fazendo. A gente vive com base na legislação. Me desculpe, cara, mas aqui na sala de aula, quem da regra das normas é o professor. Mas ele tem que estar dentro da lei, Cara, se você não for da lei, da educação, não existe no lugar dizendo é proibido filmar. Exatamente, por isso que eu faço isso. Mas isso é ordem, na coisa tem ordem. Fulano, você acabou de apertar minha mão, vai ver que não me conhece agora? Eu, hein? Então como ele tinha da outra aula, que via que eu era o melhor aluno da turma, a gente já tinha um amigo, né? Entra de novo no fato do Wilker também ser outra criança que nem o professor. O Wilker é outro idiota, tá? Com todo respeito, eu vou... Assim, um idiota não no sentido ofensivo do termo, mas no sentido dostoievskiano do termo. Se você quiser me processar. Dostoievskiano. Então, assim, eu suponho que o Wilker, com base nisso aqui, ele esteja agindo que nem uma pessoa sem muito pudor técnico e teórico. Legal? Assim como o professor também. Eu suponho que tudo isso aconteça. Mas, enfim, cara, é o seguinte... O Wilker tá a nível do professor ou até pior, cara, aqui. Pior não. Mas assim, cara, pelo amor de Deus, né? Você é um comunistinha, né? Analfabeto vem com mandado judicial, tá? Eu não preciso disso, eu estou exercendo o meu direito que eu acabei de saber. Artigo 5º da Constituição, inciso 2º. Eu não estou atrapalhando, eu estou matriculado aqui para exercer o meu direito. Tá soltando a Constituição. É só nesse termo que vocês sabiam. Eu estou te ofendendo, não, né? Inclusive você veio apertar minha mão aqui agora, falso. Você é um falso, cara. Se quiser conversar comigo, eu não de boa, cara. Eu estou aqui para confusão. Estou só exercendo o meu direito. Mas isso tudo começou com calma, porque eu já fiz uma semana passada. E não é sobre a aula. Não é sobre é porque eu exerço o meu direito enquanto coisas que eu não concordo, eu questiono o professor, mas assunto de aula. Por exemplo, a gente teve antropologia. Você vê como, infelizmente, muitas pessoas elas entram na universidade pra confirmarem seus vieses. O que só confirma o que eu venho falando nesses últimos 5 vídeos que eu gravei aí. Cara, é isso que tá acontecendo, né? Então as pessoas ficam obliteradas e tudo mais. Agora você pergunta se essas pessoas leram Sócrates na escola. Claro que leram. Claro que leram. Passaram pelo Enem, fizeram tudo o que era necessário ali pra entrar no UNB, que é uma faculdade, assim, concorrida até. Eu acho que no curso de História deve ser concorrida. Você tem que acertar mais de 10 pontos no vestibular pra conseguir passar. E você vê que, assim, é um nível, cara, de tipo assim, porra, ficar irritado, engambelado com isso. Mano, de verdade mesmo. Se o professor não tivesse dado esse piti e tivesse só conversado com o Wilker, teria ficado muito mais bonito, cara. Teria ficado feio pro Wilker, na verdade. Porque o Wilker é outro que é parecido, assim, também. Eu acho que ele deve, assim, gravar quando os professores dão essas gafes, e aí ele não grava quando os professores não dão as gafes, e aí ele fala que, não teve necessidade. Claro, quando ele apanha, teoricamente, os professores, é claro que ele não vai gravar, pra não sair feio. Mas, inegavelmente, cara, se você
quer estudar ciências sociais, e se você quer estudar histórias humanas, etc., você tem que estar aberto ao diálogo, porque, de novo, cara, é um jogo de parcialidades, e vence a parcialidade que for mais retórica. A pessoalidade ali, a parcialidade que for mais convincente. Então, cara, é isso, né? É isso. Então, por exemplo, é só você ver a história do cristianismo na França, cara. Tipo assim, a história do cristianismo na França, ela foi sendo uma história de divergências, uma história de quedas do cristianismo, porque as retóricas dos não cristãos superou a retórica dos cristãos. No Brasil, ao contrário, a retórica dos cristãos supera a retórica dos não cristãos. Então é isso, cara, é a mesma coisa aqui. É um jogo de retórica. Então, se você quer brigar contra uma retórica, contra uma ideologia e contra tudo isso, você precisa ter uma ideologia que seja tão sobrepujante quanto. Porque se você não tiver, e você não tiver capacidade de articulação dessas ideias, você vai ficar no limbo, você vai ficar feio, cara. Vai ficar feio, vai ficar bebê chorão, entendeu? Você vai perder aqui feio, e você vai sair dando 900 mil views pra um cara que também não tem uma habilidade intelectual tão invejável assim, entendeu? Não é um indivíduo que vai descobrir uma nova cura do câncer. Não é um indivíduo que vai fazer uma cirurgia. Não é um indivíduo que vai salvar sua mãe. Entendeu? Ele tá salvando a si mesmo. Sabe? O Wilker, ele é formado ali numa universidade de esquina. Né? Tipo assim, uma universidade qualquer. De direito. Ele aprendeu meia dúzia de argumentos retóricos. E ele tá conseguindo sublimar os alunos da UNB, cara. E aí, a culpa é do Wilker? Não. A culpa é dos alunos da UNB? Sim. O Wilker é foda, cara, nesse sentido. O Wilker tá de parabéns. Eu valorizo o Wilker por causa disso. Porque ele, com o pouco que teve, conseguiu fazer muito. Entendeu? Com o pouco que teve, ele conseguiu fazer muito, cara. Com o mínimo. Por quê? Porque ele fala imposicionando-se, ele fala bonito, ele fala bem. Tem argumentos conceituais, tem argumentos convincentes. Ah, tira o pau do Wilker da boca. O caralho, cara. Ele tem argumentos de verdade, aceita. Melhore se você não concorda. Vai lá e lê o que o Wilker lê. Vai lá e lê o que você lê. Peita o Wilker. Se você é professor de história, doutor em história da África, cara, você deveria ter... Desculpa. Você deveria ter a disciplina como argumento contra você, cara. Pelo amor de Deus, né? Você não deveria sair correndo da sala de aula. Deveria falar o seguinte, ó, não pode filmar aqui, né? Se você continuar filmando... Você vai filmar o meu show. Você vai filmar o show que é a minha aula, cara. Minha aula é um show. Minha aula é surpreendente. Se você ouvir minha aula, eu na verdade vou recomendar que você não filme a minha aula. Por quê? Porque é capaz de você querer fazer um doutorado em História da África, cara. Isso é bonito. Não essa pataquada. E o relativismo cultural foi bastante objeto de questionamento. E eu publiquei sobre isso. As pessoas que me acompanham, que não gostam desse tipo de coisa ideologizada dentro da universidade, gostam de tem uma... A gente não quer que os nossos impostos sejam gastos dessa maneira. E é basicamente isso que está incomodando a galera. Eu entendo, né? Entendo que você... É um direito nosso. Mas é um direito do professor também. Ele tem que colocar na aula. Ele que conta a aula, ele dá uma ideia, que escolhe como é que vai ser minha aula, se vai ser então, assim, eu sei mais que tudo bem que nós vamos ter que se perguntar, tá escrito que é proibido gravar. Mas você não concorda que eu tenho direito de fazer o que a lei não me permite, educadamente, do jeito correto, articular, não receber ninguém? Concordo com você. Sou ótimo, amor. Você é pequeno, cara. Quem dá as regras é o professor. Você não saiu do exército? Você não tá. Você não quis, sabe? Você tá lá dentro. Você tem que seguir a legislação militar. Eu segui a legislação militar, porque a legislação aqui civil não me permite fazer isso, entendeu? Tem que ter certeza. Eu tô respeitando a lei, né? Alguns superiores lá que tem cá, larga esse chão aqui, eu dá. Mas é diferente também, você entende por que a legislação militar é rígida, é porque você é preparado para a guerra, você é preparado para a sua vida, se necessário for, para a defesa de uma causa maior. Isso daqui, cara. Isso daqui. Claro que tem o romantismo, o glance, nanana. Só que, assim, pelas grandes discussões que eu já tive com a minha namorada, a Patrícia, a grega, sobre o direito, assim, me parece que, assim, as normas internas de um lugar, elas podem determinar algumas regras e você pode ser... você pode sofrer sanções de frequentar aquele lugar se você não fizer aquilo, né? Por exemplo, você pode andar descalço na rua, só que você não pode andar descalço na academia, né? Na Smart Fit. E a academia se reserva no direito de
te expulsar de lá se você não puder andar, mesmo que você esteja pagando. É uma norma, né? É um acordo que você faz. Então, quando você vai lá e você assina a matrícula, quando você vai lá e você faz a matrícula, você está em acordo com aquela instituição de frequentar aquelas aulas sobre o conjunto de normas delas. Então, tipo assim, isso que o Wilker tá falando é meio baboseira, assim, abobrinha, né? Que é um ambiente que deveria ser dado aula técnica, e porque ele sabe que ele vai falar muita coisa, principalmente história da África. Quando eu questionar para ele que ele vai falar sobre a escravização, e eu falar para ele que quem começou toda essa escravização na África foram negros em cima de negros, que faziam a mercantilização transatlântica para os europeus. Tá bom, cara, se você é um professor doutor em História da África, você deveria saber dialogar sobre isso, você deveria saber aceitar essas informações também. Aceitar que existem outras fontes, que a história é parcial. Você deveria ter lido o Fernando Brodel. Ele vai ficar chateado. E ele vai gritar em cima e vai falar de racismo estrutural. Eu vou questionar ele para ter. Mas não precisa gravar isso aí, cara. Você vê como ele já tá indo com viés, assim, ele já sabe onde ir, cara. E o professor já sabe como... É a mesma coisa aqui no jiu-jitsu. Ele vai te dar um armlock, pelo amor de Deus, cara. Você sabe como se proteger, irmão. Você pelo menos pode aprender isso. Não, rapaz, um cara quer conversar comigo, você quer atrapalhar? Você só não tá aberto pra democracia, não, velho. Mas me desculpa, você vai Isso é certo. Falou a verdade. Não, eu só fiz bastante questionamento, entendeu? Eu não vou colocar nada que ele fale da vida dele, da aula, de qualquer coisa disso. Mas quando eu questionar isso, tem alguma coisa lá de eu sei que as coisas históricas, tipo, porque citando uma coisa. Eu não vou citar, eu não tô aqui pra provar. Você sabe que citar as pessoas, nós alunos, estamos acompanhando alguns. Mas você faz uma acusação, você não tem que dar uma prova. Você não tem que dizer, você pontuaria e você foi desonesto. Provavelmente alguém já chegou aqui. Provavelmente tem uns não sei o que vai dar. Então, mas você sabe o que vai dar? Não vai dar nada porque eu não vou fazer nada de errado, entendeu? Bem, mas não é ético. O que você faz? Você tira a fala de contexto. Eu não tiro. Você acusação que eu já fiz em relação a alguém. Cita uma coisa das quais você está me acusando aí. Cita uma coisa, você disse que já assistiu. Você tem que citar um caso concreto, algo concreto. Isso é muito feio, cara. Se você vai lá e você fala qualquer coisa, cara, pra uma pessoa e a pessoa simplesmente pega e fala o seguinte, cita, e você não consegue citar, mano, não entrasse na discussão. Desculpa. Se você não tem isso, se você não tá pronto pra isso, cara, de verdade mesmo. Se você for pra entrar, é que entre na jugular da discussão. Pelo amor de Deus, cara. Isso é muito feio. Você sai como palhaço. O cara ganha com você com cita. Então tá bom, eu cito. Pá! Mas eu não quis dizer... Não, mas você quis dizer isso aqui, sim. Ó, você fez isso de acordo com esse contexto, eu não tô na sua cabeça. Pá! Isso que ele tá fazendo, não é? O idiota que foi falar com ele também, pelo amor de Deus, né, cara? A pessoa tem 5 neurônios. Você sabe, você faz isso, tá todo mundo ciente. Mas é com base em quê? Só nas vozes da cabeça de vocês? Não, nas suas vozes. Você acha que essa é uma assembleia antifascista contra mim? Você acha que eu sou fascista? Porque desse jeito que eles respondem. Isso é muito feio também, cara. Isso é muito feio também, essa grande generalização do termo fascista. Isso, eu vou ser sincero, isso mancha o próprio termo fascista. Na minha opinião, é brincadeira, tá? Mas assim, se eu fosse um fascista infiltrado, fatista mesmo, que defende ali uma completa extinção dos comunistas, um governo super militarizado, centralizado, planificado, militarizado e etc. Se eu defendesse tudo isso, cara, de verdade mesmo, o que eu faria é o seguinte, eu ficaria chamando todo mundo de fascista, certo? Tipo assim, não, na verdade, se eu quisesse boicotar, né? Se eu quisesse boicotar o movimento... Tipo, na verdade eu quero dizer, se eu fosse um fascista, eu ficaria chamando todo mundo de fascista pra deixar a minha mácula, o meu, tipo assim, como eu posso dizer, o meu elemento negativo marginalizado, totalmente precarizado, totalmente, cara, uma coisa que virou totalmente, eu esqueci a palavra, cara. Que virou totalmente, tipo assim, muito usada por aí e, sei lá, cara, se tornou uma coisa, tipo assim, totalmente não importante. Eu tornaria esse termo, tipo assim, tão marginalizado, tão popularizado, assim, que não se tornaria importante e aí eu conseguiria sublimar as minhas ideias e tudo mais. Era isso, se eu fosse o fascista eu ia fazer isso, porque, assim, esse negócio de ficar marginalizando o termo fascista é horroroso, cara. Isso literalmente diminui o peso do movimento fascista. E ninguém percebe isso. É ridículo. É horroroso. Terrível, terrível, terrível. Isso deve fazer parte desse pensamento também. De qualquer forma, é o seguinte, ó. O erro tá em mim ou tá em vocês? Ou tá nesse pensamento coletivo que não aceita uma simples divergência? Tá neles. Tá certo. As pessoas dão a sua opinião, né? Deem a opinião de vocês. Eu já percebi que tem muita ideologia. Pra casa, cara. E a gente tem que combater isso.
assim, esse é um ambiente que a gente vive, então você tem que aceitar também, pessoal. Cara, mas as pessoas querem ver isso acontecendo em sala para que isso seja modificado, para que a gente tenha uma concretização fática e as pessoas vejam, caramba, isso realmente acontece, não são só boatos, a gente precisa de legisladores que modifiquem a legislação para que isso não aconteça. É um movimento que inicia assim, entendeu? É um passo de processo. Exato. Difícil, bicho. Assim, eu acho que, assim, não sei. Não sei que quinta-feira que vem, se você vai vir pra cá, vai sentar e vai fazer a mesma coisa. Não sei como é que vai ser. Com todo respeito. Cara, o erro tá no professor, né? Sendo 100% sincero. O erro tá claramente no professor. Claramente. Que, como o detentor da autoridade na sala de aula, como ele mesmo colocou, não estabeleceu limites claros para o debate, não estabeleceu um espaço de dúvidas evidente, não estabeleceu autoridade sobre o assunto, né? Ele saiu correndo, foi embora, foi uma criança, e só estabeleceu vieses, o que são coisas totalmente contrárias ao pensamento científico e, de certa maneira, aquilo que tecnicamente a universidade se propõe, né? Duvido muito que você vai ver uma coisa dessas. Na verdade, pode ser que haja, né? Mas é difícil ver alguém fazendo isso, essa infâmia, numa universidade americana ou até mesmo numa universidade europeia ou numa universidade de medicina. É muito mais difícil, cara. Desculpa, essa é a realidade da coisa. Porque humanas é um jogo de quem confirma a ideologia melhor. Infelizmente, cara. Se você for assistir uma aula no Mackenzie de sociologia e você for lá com algum viés de esquerda, o professor vai dar esse piti, vai te chamar de comunistoide e vai embora. Assim como o Wilker tava dando piti lá e chamando todo mundo de comunistoide e chorão. É horrível, cara. É horrível. As ciências humanas são parciais. São tenebrosas. São uma masturbação, cara. Uma masturbação. Certinho? São parciais, assim, não se lidam com os fatos, se lidam meramente com uma certa construção apodítica de várias narrativazinhas que são elencadas, cara, tanto de um lado quanto do outro, né? E ganha quem tem a melhor, como eu posso dizer, a melhor capacidade de articular as opiniões, a melhor retórica. Já diria o Aristóteles, o grande Aristóteles falava isso, né? E ninguém aprendeu muito com Aristóteles, parece que só um lado aprendeu. E é muito triste, muito triste, muito triste. Certinho, certinho. É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.